fantástico. Só que olha o tamanho dessa igreja, e tem gente espalhada para tudo quanto é canto. Então nós vamos fazer o seguinte, e eu peço perdão por isso, mas nós vamos todo mundo concentrar nessa fileira aqui, ó. Então eu queria que o pessoal que está de lá viesse para cá, o pessoal que está de cá vem para cá, e nós vamos concentrar só nessa igreja, como se a igreja fosse isso aqui só, para a gente ficar todo mundo juntinho, fica mais quentinho. Que benção, muito obrigado. Glória a Deus. Ô, Nicolas Belmiro, acho que você podia desligar aquele lá, não podia? Fazendo muito barulheira. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Sério, obrigado mesmo, vocês são muito importantes. Eu queria pedir para vocês ficarem em pé rapidinho, que nós vamos fazer uma oração e vamos começar esse culto abençoado, o fechamento do Lar de Paz com uma oração. Se você puder, feche seus olhos. Pai amado, nós queremos te louvar, Deus, por cada vida que está aqui, por cada pessoa, por essas 7 semanas de Lar de Paz que nós tivemos nas residências. Deus, quantas orações, quantas ministrações, palavras semeadas nos corações, Pai, e isso tem um valor inextinguível. Muito obrigado, Deus, por esses dias de Lar de Paz, essas semanas na Tua presença. Mas nós queremos hoje, Deus, fechar esse programa com chave de ouro. Realmente, Deus, nós queremos fechar o programa Lar de Paz com a Tua presença, Deus, porque nada vale sem a Tua presença. Nós não queremos ir para lugar algum se o Senhor não for conosco. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, que esse ambiente seja tomado pela Tua presença, que cada coração se abra, que em nome de Jesus seja um dia memorável na vida de cada um de nós, para a glória do Seu santo nome. Amém. Amém. Deixa eu te pedir um favor. Você pode participar desse culto de diferentes maneiras. Talvez você possa simplesmente, o que vai ser esse culto? Como é que vai ser o fechamento do Lar de Paz? Ou então você pode abrir teu coração e receber tudo aquilo que Deus tem para você na noite de hoje. Eu espero muito que você abra realmente e deixa Deus falar com você na noite de hoje. Posso ouvir um amém? Então primeiro nós vamos adorar a Deus com essa equipe, tá joia? Fique à vontade. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui, que o teu coração esteja grato ao Senhor. E essa primeira canção chama Bondade de Deus, e nós vamos oferecer ao Senhor a nossa gratidão com essa canção, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Te amamos, Senhor. Obrigada pela vida, Pai. Meu coração se alegra em Ti, Jesus. Tudo que tenho é para Ti. Bondoso, amigo fiel. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, sim, Senhor. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com
todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Pode declarar, a bondade me seguirá. Eu declaro em nome de Jesus que a bondade, a fidelidade do Senhor te acompanhará todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Sim, eu tenho, porque o Senhor me deu para cantar. Oh, aleluia. Declare mais uma vez: és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Se você puder, gostaria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado e falasse: que bom que você está aqui. Você é raridade. E eu gostaria que você ouvisse essa mensagem direto do coração de Deus através dessa canção, amém? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não o notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer
você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia. Quero que você entenda, não importa como você está. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então não importa. E tudo que você está passando, toda dor, toda dificuldade, todo problema, todos nós passamos. Mas o que faz a diferença é estarmos firmes com a presença do Senhor. É a presença do Senhor Jesus que faz a diferença na nossa vida. Então que você se levante como um ouro puro de Ofir e se valoriza, porque Ele é Jesus. Ele que foi quem morreu na cruz por você e te trouxe aqui nessa noite. Ele tem um encontro com você, que você o encontre nessa noite. A próxima canção, ela fala: todavia eu me alegrarei, não importa a circunstância. O Senhor Jesus diz hoje para você: Ele te ama. Esse foi o nosso maior milagre, o amor de Jesus na cruz por nós. Que você entenda isso com sabedoria e com valor. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar. Eu te agradeço, Pai, por estar aqui, por cada vida. Te agradeço por esse tempo precioso. Nós poderíamos estar em tanto lugar, Deus, mas o Senhor nos trouxe aqui para isso, para o Senhor vir e nos amar, mesmo sem merecer. Obrigada, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Você pode cantar isso? Eu tenho um Deus, declare, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mas a alegria, ela vem, ela vem, ela vem. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Creia nisso, aleluia. Eu creio, ela vem pela manhã. Eu creio.
eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu creio nas Tuas promessas. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare isso com toda a fé do teu coração. Ainda, aleluia, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei em Ti, Jesus, para sempre. aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação seja dada a Ele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, obrigado. Vou pregar aqui embaixo. Pega para mim, meu amor, o iPad, por favor. Eu quero, só para eu conhecer vocês, quem nunca pisou nessa igreja, levanta a mão só para eu saber. Que legal. Sejam muito bem-vindos mesmo, viu? A gente se sente muito honrado de ter vocês aqui. E a primeira coisa que eu queria que vocês se sentissem é a vontade. Na casa do Pai. Aqui é um lugar com 4 paredes, mas que esse ambiente possa fazer vocês se sentirem na casa do Pai. Então, sintam-se muito à vontade. Ítalo, você que está aí na Bíblia, Ítalo, eu vou ler alguns versículos bíblicos. Eu vou pedir para o Ítalo colocar esses versículos bíblicos ali no telão, que aí fica mais fácil para vocês acompanharem, tá bom? Gênesis 1:11. Muito bem. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Leonardo. Eu que sou pastor, um dos pastores dessa igreja. E eu vou ter a honra de fazer o fechamento do programa Lar de Paz com vocês hoje. E essa é uma palavra que eu quero compartilhar, alguns textos bíblicos que são muito significativos, muito importantes. E eu queria mesmo que você abrisse seu coração, sabe? Eu vou pregar hoje, vou ministrar como se tivesse
milhares de pessoas. E eu queria que você ministrasse para Deus o teu melhor, que você realmente abrisse o teu coração, porque de repente Deus te trouxe hoje aqui para escutar essa palavra. No Salmo 139, versículo 16, está escrito o seguinte: que o Senhor nos conheceu quando éramos substância informe, ou seja, quando a gente ainda não tinha forma, lá no ventre materno, e Ele escreveu cada um dos nossos dias nos seus livros. Cada um deles foi escrito e determinado quando ainda nenhum deles havia. Salmo 139, 16. Ou seja, todos os nossos dias já tinha sido escrito, determinado por Deus. O fato de você estar aqui hoje é porque Deus queria que você estivesse justamente neste lugar no dia de hoje. Eu queria que você começasse a receber essa mensagem com esse entendimento de que Deus queria que você estivesse aqui. Posso ouvir um amém? Então abra o teu coração e vamos raciocinar juntos, vamos viajar junto na palavra de Deus, que eu quero trazer alguns ensinamentos poderosos para vocês no dia de hoje. Amém? Gênesis 1:11. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva. A terra, pois, produziu relva. Quem que produziu relva? Ajuda eu. Quem que produziu a terra? Repitam assim: a terra produziu relva, produziu ervas. Muito bem. Pula para o versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Olha para mim. A criação do mundo não é novidade para ninguém. Estamos lendo Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, que é a criação. E quando Deus foi criar todas as coisas, Ele falou o seguinte: terra, produza relva, terra, produza ervas. E assim foi feito. E quando Ele pediu para que os peixes forem criados, Ele falou para a água, produza seres viventes. E assim foi feito. E agora com relação a nós, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu quero que você entenda o seguinte: quando Deus quis criar os vegetais, Ele falou para a terra: terra, produza ervas, produza vegetais, produza árvore. Quando Ele quis criar os peixes, os animais marinhos, Ele falou assim: água, seja povoada de seres marinhos. E assim se fez. Agora, quando Ele foi criar o homem, Ele falou o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, por que está no plural? Porque nós temos um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então estavam os três, a Trindade Santa, e eles falaram o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E assim o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher
Ele os fez. Quem entendeu até aqui, fala glória a Deus. Muito bem. Você nasceu de Deus. Você foi criado a partir de Deus. E o que isso tem a ver? Por que eu estou lendo a respeito do Gênesis? E esse é o primeiro ensinamento que eu quero trazer na noite de hoje. Presta bastante atenção nessa frase que eu vou falar. Todo ser vivo depende do ambiente pelo qual ele foi criado. Eu vou repetir. Todo ser vivo depende do ambiente pelo qual ele foi criado. Por exemplo, o peixe, ele foi criado da água, sim ou não? Tira o peixe da água, o peixe vai morrer. As ervas, elas foram criadas a partir da terra. Pega uma planta, pega uma flor e arranca ela da terra. O que vai acontecer? Paulinho, que tem a Dona Florida, uma floricultura abençoada, o que vai acontecer? Vai morrer. Talvez a planta sobreviva algumas horas, alguns dias, a gente não sabe, fora da terra. Mas a verdade que todos nós sabemos é que uma planta fora da terra, ela morre. Um peixe fora da água, que foi o ambiente que a criou, o peixe morre. Talvez ele consiga ficar ali 15 minutos, meia hora, 1 hora. Alguns peixes são mais resistentes, 1 hora fora da água, mas ele vai morrer, porque ele está fora do ambiente pelo qual ele foi criado. E você, e eu, nós fomos criados a partir de Deus. Ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a verdade é o seguinte: assim como o peixe depende da água, assim como uma planta depende da terra, eu e você, nós dependemos de Deus para estarmos vivos. Pastor Leonardo, não é verdade isso. Porque tem muita gente que não conhece a Deus e está vivo. Escuta, eu não estou falando dessa vida. Não é isso. E nós vamos falar um pouquinho mais. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 16. O Senhor Deus lhe deu esta ordem. E nós estamos falando de Adão e Eva. Todo mundo conhece a história. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente Deus falou para Adão e Eva: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem. A história que vocês conhecem, a Bíblia que vocês leram, quando Adão e Eva comem o fruto, eles morrem no mesmo dia? Não. Eles permanecem vivos. Então Deus mentiu? Não, Deus não mentiu. Vamos prosseguir. Romanos 3, 23. O que está escrito lá? Pois todos... Não, só quem está respirando, fala alto. Pois todos e carecem da glória de Deus. Às vezes a gente fala assim: poxa, Adão pecou, Eva pecou, e a gente joga a culpa neles. Mas presta atenção, eu também pequei, você também pecou. A Bíblia fala que todos pecaram, e cada um de nós carecemos, nós necessitamos da presença de Deus, da glória de Deus. Senão a gente está morto. Vamos prosseguir. Isaías 59, 2. Está escrito lá: porque as vossas
iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós para que Ele não nos ouça. Então olha para mim, querido, presta bastante atenção nisso que eu vou falar. Deus é santo, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Então, a ordem que Deus deu para Adão e Eva é o seguinte: vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês estão no paraíso, mas dessa árvore vocês não vão comer, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Todos pecaram, eu e você, todo mundo pecou. E a Bíblia fala que os nossos pecados, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, queridos, eu quero que você entenda, essa morte que está escrito aqui é a morte espiritual, é a separação entre nós e o nosso Deus. Assim como um peixe, quando é separado da água, ele morre. O nosso espírito, quando nós somos separados do Espírito de Deus, nós estamos caminhando para a morte. Pode até ser que você viva 1 hora, 2 horas, alguns anos, afastado de Deus, mas o teu destino é a separação eterna de Deus. E isso é muito sério. E nós temos uma escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Deus entregou para cada um de nós o poder de decidirmos se queremos permanecer na água ou fora da água, se queremos permanecer na presença dEle ou fora da presença dEle. Essa é uma decisão de foro íntimo de cada um de nós. Quando estamos longe de Deus, quando estamos fora da presença, fora do ambiente que nós fomos criados, nós estamos caminhando para a morte. E isso traz alguns resultados. Talvez angústia, tristeza, depressão, síndrome do pânico. Você não consegue ter paz, você não consegue achar um propósito para a tua vida, fica perdido. Talvez você esteja longe do ambiente pelo qual Deus te criou. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Pastor Leonardo, eu entendi que todos pecaram, eu entendi que nós nos afastamos da presença de Deus. Não foi só Adão, eu também pequei, você também pecou, porque a Bíblia fala que todo mundo pecou. E se nós estamos afastados, lemos lá em Isaías 59, os nossos pecados, as nossas iniquidades nos afastam de Deus, nos separam de Deus. E se nós estamos afastados de Deus, como é que a gente faz para voltar para Deus? Se os nossos pecados e se as nossas iniquidades nos afastaram, nos tiraram da presença de Deus, o que eu tenho que fazer para voltar para o ambiente que eu fui criado? É igual um peixe que está fora da água e ele está angustiado querendo voltar para a água. Como é que eu faço? Onde é o caminho? E ele começa a se debater fora d'água e começa a pular para perto do barranco e começa a querer voltar para o rio. Essa tem que ser a tua indignação, porque a tua vida depende disso, depende de você voltar para Deus. Como que nós fazemos para voltar para Deus, se o pecado e se a iniquidade nos afastou da presença dEle? A própria Bíblia nos orienta. João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou, lê comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Presta atenção. Existe Jesus é um dos caminhos? Não é. Jesus é uma das verdades? É uma da vida? Não. Jesus é o
caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, a não ser por esse caminho. Está escrito. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem acredita na Bíblia, levanta a mão. Sério, vocês acreditam mesmo na Bíblia? Amém? Que ótimo. Porque tua Bíblia, na minha Bíblia está escrito isso, que o único modo de nós chegarmos a Deus é através de Jesus. Muitas vezes a gente quer ir por atalhos, muitas vezes a gente quer pedir para santos, para outras pessoas, para gente que já morreu. Eu quero chegar a Deus, então a minha avó era muito abençoada, então vou pedir para minha avó. Tua avó já morreu, não existe ligação da tua avó com Deus, ela já faleceu. A Bíblia fala que ao homem, Salmo 146, acho que 9, está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Falei errado aí? Vê aí, é Salmo 146, eu não lembro o versículo. Então, querido, não adianta você tentar outros mecanismos para voltar para o ambiente que você foi criado. Não adianta. É só através de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Posso ouvir um amém? Você entendeu até aqui, sim ou não? Então, primeiro nós entendemos que fomos criados por Deus, que nós dependemos de Deus para sobreviver. Sem Deus nós estamos separados da vida, Ele é a vida. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se estamos em pecado, se estamos em iniquidade, estamos separados de Deus. Muito bem, o que a gente faz para voltar? Tem um ditado que fala o seguinte: todos somos filhos de Deus. Quem já escutou esse ditado, levanta a mão. Todos somos filhos de Deus. Mas esse ditado é uma grande mentira. Desculpa te decepcionar na noite de hoje. Nem todos são filhos de Deus. Todos nós fomos criados por Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. E eu vou te provar biblicamente isso. A minha opinião pouco importa, a tua opinião pouco importa. A opinião da Bíblia, essa sim é verdade. A Bíblia fala: passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, vamos na palavra de Deus. João 1,12, está escrito o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a Bíblia fala que existe o poder de ser feito, só é feito aquilo que não era. Você entende? Eu vou fazer um vaso. Imagina que eu estou com um punhado de barro aqui na minha mão. Eu vou fazer um vaso. Esse vaso já existe? Não. Então eu vou fazer ele. Então, quando eu fiz, aquele vaso se tornou, ele foi feito. E aí sim, depois que eu esculpi o vaso, eu fiz um vaso. Quer dizer que eu e você, nós fomos criados por Deus, mas nós nos tornamos filhos quando nós recebemos a Jesus. É isso que a Bíblia fala. E eu poderia falar vários e vários outros versículos falando que nem todos somos filhos de Deus. Ele nos dá a opção de adoção. Ele quer nos adotar como pai, mas a opção de se tornar filho é nossa.
Sabe por quê? Por que, Matilde? Ele não te obriga a amá-lo. Deus não te obriga a segui-lo. Ele não é um Deus carrasco. Ele te dá a opção. Deuteronômio 28 fala assim, ó: eis que eu coloco diante de você a vida e a morte. Escolhe a vida. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tiver o cuidado de seguir todos esses mandamentos que hoje eu te ordeno, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí começa a vir um monte de promessas de bênçãos que viriam sobre a nossa casa, caso a gente fosse obediente. Então ele te dá a opção de obedecer ou não. Ele te dá a opção de viver segundo os mandamentos dele ou não. Ele não é um Deus carrasco. Você tem que me amar, você tem que me obedecer. Não. Inclusive na Bíblia está escrito o seguinte: se me buscardes, eu me deixarei achar. Mas se me deixardes, eu também vos deixarei. Ele respeita. E esse é o problema. Muitas vezes a gente está passando por problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas financeiros, triste, deprimido, nada dá certo na nossa casa, nada dá certo na nossa família, nós estamos angustiados, aquele caos estabelecido, Deus longe, e a gente continua longe de Deus, a gente continua sem voltar para a água. É igual um peixe se debatendo, a água está aqui do lado, a gente lá se debatendo, morrendo, e não quer voltar para a água, e não percebe que aquele cenário na nossa família, aquele cenário na nossa vida, é decorrência de estarmos fora do ambiente pelo qual nós fomos criados. Eu costumo falar que Deus, Ele nos fez com uma necessidade dentro do nosso coração. Deus, Ele criou eu e você com o desejo de adorá-lo. E às vezes tem um buraco no nosso coração, um vazio na nossa alma, e a gente não sabe como preencher esse buraco. E aí tem gente que vai atrás de drogas, tem gente que vai atrás de bebida, tem gente que vai atrás de prostituição, pornografia, e tenta de alguma maneira preencher esse buraco que existe no coração. Sabe quando que vai preencher? Nunca. Só quando ele entregar a sua vida ao Senhor. João 1,12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós só vamos, Mateusão, fica quietinho agora, lindão, senta aí e fica quietinho. Nós só vamos voltar para o ambiente que nós fomos criados se nós entregarmos o nosso coração para Jesus. Vou dar só mais um exemplo de livre-arbítrio. A parábola do filho pródigo. Talvez você já ouviu essa parábola. Fala o seguinte: o filho mais moço, tinha um pai que tinha 2 filhos. O filho mais moço falou para o pai: pai, me dá a parte que me cabe dos meus bens, que eu vou para longe. Sabe o que o pai fez? Deu. Você quer ir para longe, filho? Tó. Qual que era a mensagem que o filho estava dando para o pai? Pai, para mim o senhor já morreu. Me dá a minha herança. Porque a herança a gente recebe quando o pai morre. Me dá a minha herança, eu quero ir para longe. E o pai deu. Assim, tó, filho, você quer ir para longe? Pode ir. E esse filho foi para longe. Só que lá teve fome, lá ele começou a passar necessidade, ele comeu lavagem. Porque longe da casa do pai, longe do ambiente, nós sofremos, nós morremos. E aquele filho começou a passar muita dificuldade. E aí ele falou o seguinte:
A Bíblia fala, e caindo em si ele disse, vou voltar para a casa do meu pai, porque os seus funcionários têm pão com fartura e eu aqui estou passando fome. E ele volta, e quando ele estava ainda longe, o pai o avistou, e o pai falou para ele, o pai foi ao encontro dele, abraçou, beijou, e enfim, é uma história muito bonita. Mas o pai restaurou, restituiu o filho que estava perdido. Quem está entendendo, diga amém. Está fazendo sentido aí para você, amém? Então eu queria que você entendesse isso, querido. Nós temos a necessidade, nós temos a dependência do ambiente pelo qual nós fomos criados. E esse ambiente é Deus. Como que eu posso voltar para Deus? Através de Jesus. Não existe um outro caminho, Ele é o caminho. É só através dele que nós podemos chegar a Deus. Por que, pastor Leonardo? Por que é só através de Jesus? E esse talvez seja a beleza do Evangelho. Presta atenção. Deus é justo. Deus é amor, mas Ele também é justo. E a gente tem um senso de justiça. Se você vê vamos colocar um estuprador, você viu um pedófilo, aquele negócio te causa uma indignação. Você não acha justo esse pedófilo, esse estuprador, um assassino, andar em liberdade, como se nada tivesse acontecido? Você leva ele para o juiz, o juiz fala assim, não, está perdoado, pode continuar sua vida normalmente. Não, a gente tem um senso de justiça, a gente não aceita isso. Deus também não, Deus é justo. E Deus, Ele escreveu o seguinte, o salário do pecado é a morte. Ou seja, aquele que pecou precisa morrer. Mas nós acabamos de ler que todos pecaram, ou seja, todos nós deveríamos morrer. Então, o que Deus, no seu infinito amor, fez por cada um de nós? A Bíblia fala em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus, Ele veio na terra como homem, Ele era inteiramente Deus, mas Ele veio, Ele abriu mão de todo o seu poder de Deus, e veio na terra como homem. Ele foi santo, Ele não conheceu o pecado, e Ele, como um cordeiro, Ele morreu no meu lugar, no teu lugar. Então, tudo aquilo que eu deveria pagar, Jesus pagou por mim. O salário do pecado do Leonardo, que era a morte, Jesus morreu no meu lugar. Maria não morreu no meu lugar, ela pecou também. Pedro não morreu no meu lugar. Pedro, por mais fantástico que foi, ele também pecou. Paulo, Tiago, qualquer ser humano, por mais fantástico que tenha sido, ele mereceu morrer, porque todos pecaram, e todos mereciam morrer. O único ser do planeta que não pecou foi Jesus, e Ele se ofereceu para morrer no meu lugar, no teu lugar. Por isso que é só através dele, por isso que Ele é o caminho, não tem um outro caminho, porque só Ele não conheceu o pecado, e só Ele se ofereceu para morrer por mim naquela cruz. Quem entendeu, diga amém. Então, resumindo e já partindo por finalmente, nós fomos criados por Deus, deveríamos estar conectados com Ele, mas o nosso pecado nos separou de Deus, e nós precisamos voltar para Ele. E como que a gente volta? Recebendo Jesus como Senhor das nossas vidas.
porque Ele é o caminho, o único caminho que nos leva para Deus. Então, o preço já foi pago na cruz. Jesus já morreu pelos nossos pecados. Só que, se eu não receber Jesus, eu não me torno filho. Vocês lembram lá de João 1,12? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu preciso receber Ele. Eu preciso abrir o meu coração e convidar Jesus para entrar. Apocalipse 3:20. Está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, ceio com ele e ele comigo. Ele está batendo. Hoje Ele te trouxe aqui e Ele está batendo na porta do teu coração. Está falando assim: eu quero entrar na tua vida, eu quero mudar a tua história, eu quero tirar toda a tristeza, toda a angústia, eu quero te dar vida. João 10:10 está escrito: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o projeto de Deus para você. Ele não quer que você esteja com síndrome do pânico. Ele não quer que você esteja deprimido, que você esteja angustiado, que você esteja triste. Ele não quer. O propósito, o projeto dele é que você viva e viva com abundância. É isso que Ele quer. Mas para que isso aconteça, é necessário você entregar o teu coração a Ele. É necessário você voltar para Deus. Separado de Deus, desculpa, você está caminhando para a morte. Assim como uma tilápia fora d'água, assim como um peixe fora d'água, é questão de tempo, mas já já você vai estar caminhando para a morte. Agora, se você voltar para Deus, se você realmente receber a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você dá condições para que as mãos de Deus te abençoem. Você dá permissão para que Deus abençoe, para que Deus cuide, para que Deus guarde, para que Deus tire toda dor, toda mágoa, toda angústia. Isso não significa que você não vai passar por problemas. Sim, nesse mundo você vai ter aflições, você vai ter dias difíceis, sim. Mas quando você está no ambiente correto, nada disso te abala, você fica firme. A Bíblia fala em Salmos: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, firmes para sempre, inabaláveis. É esse o propósito, é esse o projeto, é para isso que você está aqui. E para finalizar, o último texto, Mateus 16:17. Deixa eu só fazer um pano de fundo. Nesse texto, Jesus pergunta para os discípulos: o que o pessoal tem dito que eu sou? E aí uns discípulos falam assim: alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias ou algum dos profetas. E aí Jesus pergunta para os discípulos, fala assim: e vós? E vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro falou assim: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala isso para Pedro. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, que era Pedro, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Presta atenção, queridos, olha que
Que chave poderosíssima. Por isso que a gente falou, nós vamos fechar a semana do Lar de Paz com chave de ouro. Olha que chave poderosa é essa que Deus entregou para a igreja. Coloca lá para mim, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja? É isso? Pois é. Em 1 Coríntios fala a respeito do corpo de Cristo. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Fala, um é o pé, um é o olho, um é a boca. Cada um tem a sua função dentro do corpo de Cristo. Mas nós somos membros. Não pode a mão falar para o olho, eu sou mais importante do que você. Ou o pé falar para o ouvido, eu tenho mais valor. Não, todos nós somos membros de um só corpo. E esse corpo é a igreja de Cristo. Muito bem. Um membro sozinho, ele é o corpo? Não. Um membro sozinho é a igreja? Não. Nós somos membros de um só corpo. O corpo de Cristo é representado por vários membros. Quando todos nós conectados, quando todos nós estamos juntos e unidos, nós formamos o corpo de Cristo. O único lugar que tem uma mãozinha que anda é na família Adams. Já viu? Aquela mãozinha que anda sozinho. É o único. Agora corta tua mão, deixa lá. Daqui 2 dias já está podre, fedendo. O membro fora do corpo apodrece. Por que eu estou falando isso? Porque é necessário você frequentar o corpo de Cristo. Você estar conectado com pessoas que processam a mesma fé que você. Não sou eu que estou dizendo, está escrito na Bíblia. Coloca para mim, eu anotei aqui, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. É importante você congregar com o corpo de Cristo. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando, está escrito. Não deixa de congregar não, é importante. Sabe por quê? Porque aqui na igreja você se torna um corpo. E quando você está na igreja, os portais do inferno não prevalecem contra você. Agora, se você se afasta, não, eu conheço Jesus, mas eu prefiro ficar longe. Desculpa. Essa promessa não se enquadra para você. A promessa dos portais do inferno não prevalecerem é para a igreja. Para a igreja. Para o corpo de Cristo, não para o membro. O membro sozinho, ele não faz parte do corpo. Então é necessário, querido, biblicamente falando, que nós congreguemos, que nós participemos do corpo de Cristo. Então nós temos 2 desafios, na verdade 3. A Bíblia fala, quem crer e for batizado, será salvo. Você precisa ser batizado se você ainda não foi. Desculpa, você precisa ser batizado se você ainda não foi. O batismo é uma decisão particular, individual, que você precisa primeiro crer e depois ser batizado. O batismo que a gente fez na igreja católica, desculpa, não vale para nada, porque você cria quando você tinha 1 mês de idade,
tua mãe, teu pai, teu avô te socou lá dentro daquela água, você nem fazia ideia do que você estava fazendo. Jesus, ele foi batizado com 30 anos. Ou seja, nós primeiro precisamos ter um entendimento, nós primeiro precisamos crer, entregar o coração para Deus e depois ser batizado. O batismo significa: eu quero mudar de vida. Essa vida pecaminosa que eu estava vivendo, longe de Deus, fora da água, essa vida eu não quero viver mais. Eu quero voltar para o ambiente que eu fui criado. Eu quero voltar para Deus. E aí você decide, através do batismo, publicamente mostrar para anjos e demônios e para todas as pessoas que estiverem ali, que você decidiu voltar para Deus. Se você ainda não é batizado, eu quero te estimular, querido, se batize. Não porque isso faz parte da minha doutrina, é porque está escrito na Bíblia. Jesus falou para você ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. E ele falou para os seus discípulos: ide por todo o mundo, fazendo discípulos, batizando-os. Os discípulos saíram por toda a Galileia, Judeia, e eles batizavam as pessoas por ordem de Jesus. Então é importante você batizar. É importante você cumprir as determinações que o próprio Deus nos ordenou. Entre elas, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Romanos 10:9. Romanos 10:9. Está escrito o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Percebe que começa com a palavra se? Se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, e se no teu coração você crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Existem alguns pré-requisitos, existem algumas ordenanças para que a gente faça, estabelecidas por Deus. Quem entendeu, diga amém. Fique em pé, por favor. Ô Braz, apaga essa luz, fazendo um favor. Glória a Deus. Pode apagar, Braz. Isso. Presta atenção, querido. Nós temos um momento muito importante agora. Muito importante. Talvez seja o momento mais importante da tua vida. E eu não estou brincando, não. Talvez seja o momento mais decisivo, mais importante da tua história. É um momento de decisão. É um momento de perceber que você está afastado de Deus, que as consequências da tua vida mostram que você está fora do ambiente que você foi criado. E talvez hoje Deus te trouxe aqui para falar: filho, volta para casa. Volta para casa. Eu quero te dar alegria. Eu quero te dar paz. Volta, vem para mim de novo. Você precisa entender que sem Jesus você está caminhando para o inferno. Sem Jesus você está caminhando para a morte. Mas não é isso que Ele tem para você.
Não é esse o projeto de Deus para a tua vida. Ele quer te dar vida, Ele quer te dar vida em abundância. Ele quer que você passe o resto da eternidade ao lado dEle nos céus. É esse o projeto de Deus. Mas para isso é necessário você cumprir alguns pré-requisitos. E o primeiro deles é: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, você vai ser salvo. Então, querido, eu quero te convidar a fazer uma oração simples. Mas essa oração, ela precisa ser falada através da tua boca. Porque anjos e demônios precisam escutar isso. Precisam escutar que você decidiu seguir a Jesus, que você decidiu entregar a tua vida para Deus, e que você não quer mais nada com o reino das trevas. Então você precisa fazer essa oração, só que tem que ser uma oração de coração. Amém? Feche seus olhos. E se você puder, repita comigo essa oração, uma oração de arrependimento. Fala assim: Senhor Deus. Não, mas fala com convicção, fala alto para anjo e demônio escutar. Fala: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero hoje desfazer todo vínculo com o reino das trevas. Em nome de Jesus, eu declaro que toda ligação com Satanás e seus demônios termina hoje, porque a partir de hoje a minha vida pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Eu te peço perdão, Deus, por todos os meus pecados, por todas as minhas iniquidades, por tudo aquilo que me afasta da tua presença. E eu decido hoje voltar para o Senhor, através de Jesus, o único caminho, o meu Salvador e o meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, porque a minha vida, a partir de hoje, pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso para Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Escute, queridos. Você entregou a sua vida para Jesus, e isso é fantástico. Esse é o primeiro passo. É você realmente entregar a sua vida para Ele. Falar: Deus, a minha vida é tua. A partir de hoje eu quero viver de acordo com os teus preceitos, de acordo com os teus princípios, os teus projetos. O primeiro passo foi dado com muito sucesso. Mas toda trajetória, ela tem um primeiro passo, mas não acaba aí. Você deu o primeiro passo, mas existe uma jornada, existe um percurso a ser percorrido. E eu quero te estimular, querido, a caminhar para mais perto de Deus. Como é que eu faço isso, pastor Leonardo? Primeiro, compre uma Bíblia se você não tem. Comece a estudar, ou então baixe ela no teu celular. Comece a ler a Bíblia. Segunda coisa, conversa com Deus. É tão simples. Assim como nós estamos conversando, como você conversa com qualquer amigo. Ele falou assim: ó, eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Conversa com Ele. A hora que você estiver tomando banho, fala com Ele. A hora que você estiver dirigindo, a hora que você estiver na tua casa, conversa com Ele. Isso é oração. Sabe, não precisa repetir uma reza pronta, não. Conversa com Ele, Ele tem saudade da gente. E talvez a terceira coisa, não menos importante, é: congregue. Sabe, venha participar conosco dos cultos. Você vai sempre escutar uma palavra, você vai ter um momento de louvor, de adoração, de erguer as mãos e falar o tanto que você o ama. Volta para esse ambiente.
volta para mais perto de Deus, e Deus vai mudar a tua história. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, finalizando, queridos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado mesmo. Sabe, não tem valor maior do que vocês estarem aqui. E nós queremos oferecer um lanchinho para vocês. A gente quer fechar com chave de ouro esse programa. Então, tome posse dessa chave que Deus deu para a igreja. Tome posse. E que em nome de Jesus a tua história seja completamente transformada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Dá um abraço nessa pessoa linda que está do teu lado, ó. Fala assim: agora você é uma nova criatura, filho de Deus. Glória a Deus. Queridos, só 2 recadinhos importantes. Se você quer aprender um pouquinho mais a respeito dessa caminhada, nós temos um encontro aqui na nossa igreja. São 3 dias que a gente passa na presença de Deus, ensinando, pedindo perdão, se arrependendo. Eu queria te estimular muito a fazer esse encontro. É fantástico. E a segunda coisa é o batismo. Se você não é batizado, dá o seu nome para o teu líder do Lar de Paz. Pergunta para ele: ó, eu quero ser batizado. Eu não fui batizado ainda, só fui batizado quando eu era nenê, não lembro de nada. Então, se você não foi batizado ainda, dê o seu nome, pergunta, e vamos colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Amém? A mesa está servida, vocês podem ir lá, desfrutem em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe.